Os personagens por trás de um flagrante dramático. Essa menina sobreviveu à queda de um helicóptero. Foi resgatada no meio dos destroços. Aqui, ó! Aqui, ó! O Domingo Espetacular está no ar e começa com o drama de uma família vítima de uma tragédia no ar. Quem eram os pais da menina mortos no acidente? Os policiais que participaram do resgate. É agora. Uma noite chuvosa, um voo de curta duração e um acidente fatal. A gente sabia também das condições meteorológicas do momento, né, que estava chovendo bastante. Em meio aos destroços, uma situação incomum em um acidente aéreo. Sobreviventes que passaram uma noite inteira esperando por socorro. E um resgate dramático no meio da mata. A gente chamava pelo nome dela lá embaixo, a gente chamava, ela não respondia. Nós refizemos o percurso com os oficiais que resgataram a menina. Uma das primeiras frases dela foi: hoje é meu aniversário. Foi uma das primeiras frases que ela falou pra gente. Fim da tarde da última quinta-feira em São Paulo, chove forte na capital paulista. No comando de aviação da Polícia Militar, duas jovens oficiais, Larissa e Aline, se preparam para iniciar mais uma jornada de trabalho. As duas são pilotos de um helicóptero de resgate da PM. E antes mesmo de decolar, ouvem rumores sobre o desaparecimento de uma aeronave. A gente faz parte de grupos aeronáuticos, né? Então é meio comum receber um pouquinho antes até do conhecimento público geral. O alerta foi dado por familiares dos ocupantes que esperavam por eles no interior de São Paulo. O helicóptero saiu do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no início da noite de quinta-feira, com destino à cidade de Americana, a cerca de 130 quilômetros da capital paulista. Mas, por causa do mau tempo, a aeronave precisou pousar num heliponto no bairro do Jaguaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, às 7 horas da noite. Uma hora depois, levantou o voo novamente. Chovia muito ainda. Instantes depois, o helicóptero desapareceu na divisa da capital paulista e a cidade de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, próximo à rodovia dos Bandeirantes. Este é o lugar onde o helicóptero começou a cair, derrubando várias árvores pelo caminho. Não se sabe ainda se foi uma queda ou uma tentativa de pouso forçado, mas a aeronave caiu logo ali na frente, numa pequena clareira. Os destroços indicam que houve um impacto muito forte contra o solo. Havia 4 pessoas a bordo. O alerta sobre uma possível queda soou no comando de aviação, onde Aline e Larissa estavam de plantão à noite. Mas, por causa do tempo ruim, elas tiveram que esperar o dia amanhecer para sobrevoar a região. Por volta das 5h50, a gente saiu da zona norte de São Paulo, onde fica o aeroporto Campo de Marte. Não demorou muito para que elas vissem lá de cima os destroços do helicóptero. A surpresa veio em seguida, quando elas avistaram alguém caminhando no meio da mata. Quando a gente identificou essa pessoa que estava bastante debilitada, né, um homem, nós de imediato pensamos que poderia ser algum tripulante, e aí veio aquela sensação de esperança, né? A esperança se confirmou. O homem que caminhava na mata era um sobrevivente, o piloto do helicóptero. Edenilson de Oliveira Costa, de 49 anos, recebeu os primeiros socorros às margens da rodovia. Praticamente ileso, ele só tinha uma única preocupação. Ele de imediato já pediu água e se preocupou em informar que havia uma menina que também estava viva e que ela ainda estava no interior da mata. Começava aqui um resgate dramático, que teve a participação decisiva de 2 policiais, bastante experientes, do comando de aviação. Andrei Carlo e Rodrigo Pellegrini foram os primeiros a entrar na mata em busca da menina.
Nós refizemos o percurso com os 2 oficiais da PM. Devido à chuva da noite, estava mais escorregadio, estava bem mais molhado, né? Numa ladeira íngreme e com terreno escorregadio, os socorristas lutavam contra o tempo. Os oficiais só tinham uma referência para encontrar a menina, Que é um riacho que passa na parte de baixo. Ela falou, ó, passando o riacho, vocês pegam a direita de vocês, que vocês vão localizar. Andrei e Pelegrino encontraram o riacho e começaram então a gritar pela menina. Lá embaixo a gente chamava, ela não respondia. Quando a gente chegou perto, ela começou a responder. Nós chegamos no ponto onde eles encontraram a menina. E olha só, bem ali debaixo da árvore, continua ali exatamente o guarda-chuva que ela usou para se proteger durante a noite. O guarda-chuva que foi deixado pelo piloto do helicóptero. De acordo com o piloto do helicóptero, ele deixou a menina abrigada debaixo do guarda-chuva durante a noite e quando saiu pela manhã em busca de socorro. A garota foi encontrada nas primeiras horas do dia 17, exatamente no dia do aniversário dela. E quando vocês a encontraram, qual a primeira coisa que ela disse para vocês? Então, uma das primeiras frases dela foi, hoje é meu aniversário. Foi uma das primeiras frases que ela falou pra gente. Este vídeo exclusivo mostra o exato momento em que eles encontram a menina na mata. Olha o paredão de mata que tem ali, ó. A única maneira foi colocar ela nas costas. Foi colocar nas costas, porque não tinha como levar de outra maneira. Ela não conseguia andar. Ela estava muito cansada, muito debilitada. Estas imagens, gravadas durante o resgate, mostram o duro caminho percorrido por Andrei com a menina nas costas. A minha maior preocupação, como eu estava com ela nas costas, era sofrer uma queda. Então eu subia esse barranco aí, pedindo a Deus para que nada acontecesse, para que saísse com ela ilesa. E a menina foi resgatada antes de ser levada ao hospital. Outro momento de emoção. Ela estava com uma correntinha. E era a correntinha que o pai dela tinha dado para ela. E o pessoal tinha que tirar para atender. Ela falou, não, essa correntinha fica, porque meu pai que me deu. Eu falei, fica tranquila. A tia vai tirar a correntinha, a tia vai guardar. E essa correntinha você não vai perder. Aí eu guardei a correntinha para ela. Depois entreguei para o familiar, para o tio dela, a correntinha que ela disse que era o pai que havia dado para ela. O pai, André Feldman, de 50 anos, era empresário. A mãe, Juliana Alves Maria Feldman, de 49 anos, também era empresária, formada em economia. Juliana foi sepultada no sábado, em Americana. O sepultamento de André Feldman aconteceu neste domingo em São Paulo. Além da menina, o casal deixa 2 irmãos gêmeos de 9 anos. Você imagina uma criança no dia do aniversário dela, sofrer um acidente com a mãe e o pai, e a mãe e o pai morrer e ela sobreviver. O futuro vai ser muito difícil. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Durante o fim de semana, agentes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local do acidente em busca de pistas que possam apontar as causas da queda. Este especialista em aviação aponta algumas possibilidades. A meteorologia, o horário que foi decolado, isso com certeza contribui, né, de maneira decisiva para esse acidente. A gente só pensa em fazer o nosso dever e salvar quem está ali no momento. A gente dá o nosso máximo. Só que depois, quando a gente chega, quando a gente para, quando a gente pensa, a gente fica... é difícil. Eu chego em casa, a hora que a adrenalina baixa, você começa a pensar em tudo. Aí já vem na cabeça dos seus filhos, o que ela pode estar passando e o que ela vai passar daqui para frente. Mas a sensação é dever cumprido. Boa noite, bem-vindos ao nosso domingo e bem-vindo, Roberto Cabrini. Eu quero dizer que é um prazer enorme para mim
dividir a apresentação do programa com você, que eu considero um dos maiores repórteres que existem. Uma honra enorme estar aqui junto de você. Obrigado, Carol. A honra é toda minha, nossa dama de vermelho, ícone da história da TV brasileira. E você sabe que aqui eu vou procurar também manter a minha essência de repórter. Com certeza. E eu já sei que você, para o seu programa de estreia aqui com a gente, já preparou 2 coberturas especiais, não é, Cabrini? Você está totalmente certa. Ainda hoje, nós vamos acompanhar um documento histórico, Carol. Pela primeira vez, uma equipe da televisão brasileira mostra a rotina de mulheres que cometeram crimes graves e que agora recebem a oportunidade de revelar um talento antes oculto, o de cantar. Isso mesmo, cantar. Entre elas, a ex-deputada Flor de Lis, condenada pelo assassinato do marido. E tem também revelações inéditas sobre a prisão dos policiais no caso Vinícius Gritzbach. Essa história que está mobilizando todo o país e que começou a ser desmontada a partir de uma longa investigação que nós fizemos, Carol. Hoje nós vamos mostrar que a polícia constatou que alguns dos PMs que faziam a escolta do empresário assassinado, vejam só, vazavam informações sobre ele para o crime organizado, Carol. E os detalhes dessa investigação feita pelo Cabrini é o que a gente mostra agora na nossa reportagem da semana. Indicações de um inimigo íntimo. Quem é o tenente Fernando Genaldo, de 33 anos, apontado como piloto da fuga dos assassinos do empresário Vinícius Gritzbach? Ele não cometeu esse crime. A defesa entende que essa prisão ela foi prematura, ela foi baseada em imagens que eles acreditam que tenha sido ele e pelo fato simplesmente de uma denúncia anônima apócrifa. Um homem condecorado com medalhas de mérito por excepcional relevância aos serviços prestados à corporação. E que mantinha uma estreita ligação com Vinícius, que o considerava um amigo de confiança. Aqui nesse luxuoso edifício fica o apartamento na área mais nobre da zona leste de São Paulo, onde Vinícius Gritzbach passou os últimos 3 anos de sua vida. E também aqui começa a nossa investigação, em fevereiro de 2024. Nesse endereço, Vinícius costumava receber os amigos mais íntimos, entre eles o tenente da Polícia Militar, Fernando Genaldo. Os dois foram apresentados por outro militar, também tenente da PM, Giovanni Garcia. Garcia era quem montava as escalas de segurança e também de escolta particular feitas por policiais militares. Garcia também foi preso nesta semana. Agora preste atenção nesse homem. Ele é Danilo Lima, motorista de Vinícius, que também desembarcou com ele no dia da execução no aeroporto. Nessa conversa exclusiva, ele me confirma ter sido convocado para prestar novo depoimento à polícia. Razão: seu conhecimento da relação entre Vinícius Gritzbach e Fernando Genaldo, o tenente da PM, que também foi preso. Conseguimos acompanhar sua ida à sede do DHPP. Tudo acontece nesse sábado. Até que ponto os culpados serão localizados e punidos na sua visão? Eu espero que os culpados sejam localizados e punidos, que a justiça seja feita. Você não poupou ninguém no seu depoimento? Não, poupei ninguém. Tivemos acesso às partes mais importantes do depoimento de Danilo. Conheci o Genaldo através de Vinícius 8 meses antes da morte dele. O Vinícius já tinha negócios com ele. E Vinícius, várias vezes, emprestou seu carro para Genaldo fazer bico de segurança. A última vez em que isso aconteceu, quando o carro foi devolvido, encontramos no veículo um localizador secretamente instalado. O Vinícius achou estranho e Genaldo deu uma desculpa. Disse que trabalhava para pessoas importantes. O veículo é o mesmo que deu uma pane meses depois, no dia da morte de Antônio Vinícius Gritzbach. O homem que caminha tranquilamente pela rua seria um comparsa do tenente Genaldo. É o cabo da Polícia Militar, Denis Antônio Martins. Ele seria um dos assassinos do empresário Vinícius Gritzbach.
O cabo é um dos 16 militares presos essa semana pela Força Tarefa, que investiga a execução do empresário Vinícius Glitzbach. Os outros 14 detidos são suspeitos de integrar uma organização que envolve a prestação de serviços para criminosos do alto comando do PCC. Suas prisões são consideradas senhas de acesso a uma espécie de caixa preta que guarda segredos até então obscuros e que agora, pouco a pouco, começam a ser revelados. Apuramos com exclusividade que a polícia agora se concentra para identificar o segundo atirador. Um policial militar alto, forte e com aproximadamente 1,90 m. Meu primeiro encontro é com o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. A pergunta é inevitável. Quem mandou matar Vinícius Glitzbach? Olha, nós estamos muito perto disso. Eu acho que é um consórcio de pessoas. Para muita gente... Consórcio entre crime organizado e setores gente que foi lesada por ele. Gente que foi lesada por ele, financeiramente e muito. Ele deu um golpe em muita gente. Mais de uma, ou duas ou três pessoas queriam a morte dele. Quem participou efetivamente do consórcio da morte para tirar de cena um homem que construiu inimigos tanto no crime quanto em alguns setores da polícia? O que chama muita atenção é a infiltração do crime organizado em setores de agentes públicos. Por que isso e como combater isso? É o seguinte, os policiais militares que estão fazendo o trabalho de bico de segurança, né, contra o regulamento, não era a pessoa indicada para fazer o bico, tá certo? Estão pagando por isso, foram presos hoje, né? Os policiais civis que se envolveram com ele também estão presos. Nico é o secretário. Uma entrevista reveladora com Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Qual foi o nível de participação dos seguranças de Vinícius Glitzbach na execução dele? No mínimo dois, com certeza, sabiam o que ia acontecer. A traição exposta. Sim, não há dúvidas de que Vinícius foi traído por quem ganhava para protegê-lo. O senhor está convencido que participou? No caso, a gente tem aí o Samuel e o Ortiz, por enquanto, que é aquele que determina, vai um só, e nós três ficamos olhando um carro quebrado. Primeiro, a pane no veículo que ficou parado com 3 seguranças em um posto de combustíveis. 3 seguranças armados que ganham para fazer segurança de um cara que está com ameaça de morte mesmo, fica olhando um carro quebrado. E depois, o comportamento do soldado Samuel da Luz, que viajou junto com Vinícius até Maceió. Vinícius caminha aqui, ele caminha indo para lá. E mesmo vendo os tiros, não saca a arma, então, isso para a investigação, assim, olhando como seguranças normais, não é típico de uma segurança profissional, né? De um trabalho de segurança. É sair na frente, esperar o carro parar e só depois ele sair. Como é que você reage ao fato do Samuel e do Ortiz serem hoje investigados oficialmente e considerados envolvidos na morte do Glitzbach? O Samuel e o Ortiz, eu acredito na inocência deles, hein? Você notou que quando você tem a missão de proteger alguém ameaçado, você tem que fazer um rastreamento para ver se a situação está normal. O Vinícius saiu na frente. Sim. Ali era a ordem do Vinícius ali. A ordem dele ficar exposto. Dinâmica dele aquilo ali. Ele estava normal. Mas não seria o normal segurança sair em primeiro lugar, verificar se a situação está normal, e aí eu falar, Vinícius pode vir, a situação está normal. Não seria isso foi feito por mim e tal, e ele preferiu ir até o carro lá fora. Me encontro com o advogado Ivelson Saloto, que se tornou um dos personagens mais importantes da história. Durante muito tempo, ele foi o advogado de Vinícius. Foi ele quem fez o contato entre o empresário e os seguranças, policiais militares, que faziam sua escolta. O advogado Ivelson representa hoje os policiais tenente Giovanni Garcia, o soldado Samuel da Luz, o soldado Jefferson Marques, um dos 4 PMs que estavam à espera de Vinícius na área externa de Guarulhos, e o motorista Danilo Lima.
4 pessoas estavam à espera do Vinícius e 3 o estavam acompanhando, se incluímos também a namorada. O Samuel, nesse momento, que estava vindo com o Vinícius, é considerado pela polícia como suspeito. Outra pessoa que está sendo considerada suspeita também nesse momento é Ortiz, que estava à espera dele. Como é que o senhor recebe esse fato? Se eu tomar conhecimento de que envolve qualquer um dos seguranças, que principalmente eu estou patrocinando, se eu souber de qualquer indício forte, eu renuncio imediatamente. Qual foi o papel do Samuel nesse episódio, na chegada e na execução do Vinícius? Eu entendo que realmente houve falha na segurança. Mas ele foi ou incompetente ao extremo, ou então ele traiu o Vinícius. Eu penso em competência. Ele admite que foi incompetente ao extremo? Não, ele simplesmente, quando ele falou comigo, ele tentou, numa tendência natural da pessoa, se proteger. A prisão não mudou o posicionamento dele? Não mudou o posicionamento dele. Ele tentou se proteger. Eu acredito que qualquer um no lugar dele faria o mesmo. Se proteger de que forma? Se proteger de escapar dos tiros. A polícia também ouviu a namorada de Vinícius, Maria Helena Paiva, que esteve comigo em uma longa e reveladora conversa. Um verdadeiro filme de terror. Chama muita atenção que o Vinícius, um homem que era ameaçado, sai à frente, você fica um pouco atrás, ali com o celular. Sim. E os seguranças não saem à frente para analisar a situação, para averiguar se tudo está em perfeitas condições de segurança. Isso não aconteceu. Por quê? Então, errou e errou feio. Esse erro custou a vida dele. Como é que ninguém percebeu que um carro preto estranho estava lá? Então, inclusive, eu acho que o carro nem tinha chego dos seguranças onde estávamos. Então, ali eu acho que nem era, talvez, o momento de sairmos, né? As atitudes e as reações dos militares envolvidos na escolta no dia 8 de novembro agora são formalmente questionadas. Hoje, essa escolta, da qual o senhor é responsável pela defesa de parte dela, é considerado suspeita de ter ramificações, de ter ligações com o crime organizado. Isso ficou incômodo para o senhor, doutor? De uma certa forma, eu tenho, assim, por dentro de mim, uma paz, porque eu tenho confiança neles. O senhor se arrepende de ter feito esse contato entre eles? Em hipótese nenhuma. Mesmo sabendo que hoje a polícia desconfia de que eles foram cooptados eles pelo PCC? Eles não têm nem o direito de desconfiar, porque eu não recebi socorro de ninguém. Qual é a verdade que está se escondendo aqui? A verdade que está se escondendo, no fundo, é um problema político até. Tivemos acesso a um documento reservado. As mais de 500 páginas trazem detalhes da participação de militares em escoltas e criminosos e no vazamento de dados sigilosos de operações policiais que tinham como alvos integrantes do PCC. As investigações apontam um enriquecimento ilícito desses policiais. E também detalham facilitações em escalas de trabalho dos 14 militares detidos. Entre eles, os 8 que trabalhavam para Vinícius. Cada um deles recebia R$ 400 pelo dia trabalhado. O valor mensal, pelo que eles chamam popularmente de bico, é o equivalente a 3 meses de trabalho de um soldado da Polícia Militar de São Paulo. Armários vistoriados. Armas, coletes e celulares apreendidos. Nas últimas semanas, 21 agentes públicos foram presos. 16 policiais militares, 5 policiais civis. Na lista estão os 2 denunciados por Vinícius em sua única entrevista, feita comigo em fevereiro. Uma conversa meses antes de sua execução. Quem se corrompeu? O delegado do caso, o chefe dos investigadores, os tiras, tenho áudios, tenho mensagens. Gostaria que você descrevesse com exatidão o que você está me apresentando. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Não, gente, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado e o editor. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, né? Nome dele? Eduardo Monteiro.
Aqui ele diz que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Mas com os problemas resolvidos, né? Sem história, mano. Ele quer um problema resolvido, não adianta ele ir embora com a mala. Ele quer primeiro pegar o passaporte dele lá, acertar tudo certinho para ele poder ir embora. Por que a polícia não investiga a evolução patrimonial deles? Como que um policial pode ter helicóptero? Como que ele vai trabalhar de carro blindado? Como que ele faz viagens? Por que a polícia não investiga o sistema? O que o senhor identifica nessas gravações? Ele tem um relacionamento que não devia ter tido. Incestuoso. Isso é incestuoso. Criminoso, criminoso também que não devia ter tido. Estão respondendo. Cada um está respondendo pelo que fez. Que a gente não admite policial corrupto. Não admitamos policial que passa para o lado do crime organizado. Não estamos coniventes com isso. Vinícius Witzbach foi assassinado por causa dessa delação? Para nós, é por conta da delação. Para que ele parasse a delação, ele poderia envolver mais pessoas. Em sua delação, Vinícius também denuncia integrantes da rota que vazaram, segundo ele, informações privilegiadas para o crime organizado. Eu acho que o mandante do assassinato é um consórcio. Aí é um consórcio. Não é uma pessoa que é o mandante, é um consórcio. Consórcio entre o crime organizado e setores da polícia. Entre o crime organizado, setores da polícia e advogados. Era obrigação o Vinícius ter proteção, porque ele contribuiu muito para o Estado. E se não fosse a contribuição dele, que eu era contra, porque eu já sabia qual seria o final, ainda teve a oportunidade de se aflorar toda essa lixaiada do sistema. A polícia diz estar perto das últimas peças que faltam para montar esse quebra-cabeça. Na tarde da última quinta-feira, a polícia chegou até Jaqueline Moreira. Ela é namorada do homem apontado como olheiro do PCC. Cauê é o homem flagrado por câmeras de segurança horas antes do crime no aeroporto. Ele ganhou, ele teve um valor para que ele fosse o chamado olheiro. Mas alguém avisou, ó, ele vai voltar em tal voo. Cauê está foragido. Seu último paradeiro, uma mansão do tráfico no Complexo da Penha, Rio de Janeiro. E a sociedade pode acreditar que os culpados serão identificados, doa a quem doer. A doa a quem doer. Não, serão identificados culpados, executores e quem foi o mandante. Essa história é muito grave, a situação é complexa. Na sua opinião, Cabrini, você acha que os responsáveis serão penalizados? Carol, uma investigação extremamente delicada. Para você ter uma ideia, até agora são 16 policiais militares e 5 da Polícia Civil envolvidos. Mas as indicações são de que o corporativismo não vai prevalecer e que os verdadeiros culpados serão, de fato, encontrados e realmente punidos.